Fala pessoal, André aqui do canal Aposentar em 10 e hoje eu vou trazer para vocês alguns motivos do porquê, porque eu acho que se você ficar fora do Bitcoin, você está perdendo uma grande oportunidade. Então vamos nessa. Bitcoin, né, é uma moeda digital que envolve um certo risco, mas eu quero trazer para vocês apenas três motivos que possam fazer você pensar, né, se você está perdendo ou não uma oportunidade em estar adquirindo essas moedas. O primeiro motivo que eu trago para vocês é sobre a inflação. Então, eu já falei em outros vídeos aqui no canal. A inflação é um problema que todo país enfrenta. Aqui no Brasil é um caso extremo, né? Então, a gente teve que, nos últimos 29 anos que o Plano Real foi estipulado, a gente teve que o nosso poder de compra de R$ 1 ele diminuiu para 12 centavos. Então, aquilo que a gente comprava naquela época por R$ 1 era preciso que hoje a gente tivesse R$ 7,70 para fazer a mesma compra. E como fugir disso, né? O que é a inflação em si? Então, para controlar os gastos, para controlar o mercado, muitos países eles acabam imprimindo mais dinheiro, né? Então, como eles têm controle da moeda, eles imprimem dinheiro, colocam dinheiro no mercado para fazer o pagamento de suas dívidas ou para tentar estar impulsionando o mercado. No entanto, essa impressão de dinheiro ela causa uma desvalorização. É só você imaginar, quanto mais eu tenho de algo, quanto maior a oferta de algo, menos aquilo vai ter valor. Então, se eu pedir para você o valor de um grão de areia da praia, ele vai ter um valor muito menor do que eu pedir para você um valor de uma pepita de ouro. Porque a oferta de grãos de areia da praia são muito maiores do que a oferta de grãos de ouro. Então, nos últimos anos, né, desde que o Plano Real foi criado, o nosso poder de compra ele diminuiu bastante, justamente porque o nosso país, assim como diversos outros países, eles têm esse poder de imprimir dinheiro, né? De colocar mais oferta no mercado para estar suprindo as suas necessidades. E aí eu trago o primeiro motivo para vocês. Se eu tenho essa oferta ilimitada, né, eu posso imprimir dinheiro à vontade, como é que eu me protejo contra a inflação? Como é que eu não posso estar fazendo que nem a Argentina, que está com inflação de mais de 2 dígitos, né, que as pessoas até não conseguem nem dolarizar suas moedas, estão impedidas de dolarizar suas moedas, né, transformar em um dólar, que é uma moeda mais estável do que o peso argentino, para se proteger. Ele tem um limite mensal de fazer essa troca. Como é que eu, investidor, eu, cidadão, consigo me proteger disso? E uma das formas disso é optar por ativos menos inflacionários ou deflacionários, né? Então, algumas pessoas optam por ter uma reserva no exterior, né, reserva em dólar, que aí você se protege contra inflações do seu país, mas você fica sujeito também à inflação do dólar. Outros optam por ouro, né, que é uma reserva de valor. Você pode estar comprando aquilo para estar se protegendo, mas no momento o que a gente tem de maior tecnologia para isso é o Bitcoin. Então, por que o Bitcoin protege da inflação? Eu criei uma similaridade com o ouro, certo? Então a gente tem que o ouro ele tem um limite. Então a gente não consegue criar mais ouro a um custo barato. Acaba para você criar ouro, né? Você acaba tendo muito mais custo do que ele vai valer. Então, para eu extrair o ouro da natureza, existe um limite. Existe um limite da oferta de ouro que a nossa tecnologia consegue alcançar e que o planeta consegue oferecer para a gente. Então, ou seja, a gente tem um teto do quanto de ouro vai ser impresso, digamos assim. O quanto de ouro pode ser extraído e colocado no mercado. Então, a gente tem um teto da oferta de ouro. E, no entanto, quanto mais o tempo passa, mais ouro é extraído, as jazidas de ouro, né, acabam por se esgotar. Então, essa velocidade de extração de ouro acaba diminuindo. E à medida que essa velocidade de extração de ouro vai diminuindo, você vai ter uma oferta cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E com isso, você vai ter se você manter uma demanda constante, o valor do ouro em si ele vai ainda se valorizar. Então, além de você se proteger contra a inflação do país, você vai estar tendo um ativo, uma reserva de valor, que vai estar se valorizando com o tempo.
E por isso eu trago o Bitcoin. O Bitcoin, ela é uma criptomoeda, é uma moeda digital, em que só existem 21 milhões de unidades, né? Só vão existir, ao final da mineração, 21 milhões de unidades. Ou seja, não tem como você imprimir mais moedas para que aquilo cause inflação. Então, existe esse limite, e à medida que esse limite for atingido, só vai ter ele em circulação. Similar como a gente fez esse panorama com o ouro. E existe uma outra curiosidade. Em 2024 agora, vai haver o halving. O que é o halving? O halving do Bitcoin é quando o poder de mineração, né, quando a mineração do Bitcoin, ele cai pela metade. Então, digamos que hoje, a cada 10 minutos, eu minero 6 Bitcoins. Se chegar, à medida que acontecer esse halving, eu só vou conseguir minerar 3 Bitcoins. É como se aquela oferta que eu fizesse mineridade com ouro diminuísse pela metade. Então, imagine, daqui a cerca de um ano, eu vou ter a metade de uma oferta de um bem de valor. O quanto isso não pode ser interessante para você ter isso como reserva de valor. O que não seria interessante se a mineração do ouro caísse pela metade daqui a um ano. E um outro fator que eu quero trazer para vocês do Bitcoin é que grandes empresas estão começando a notar o Bitcoin e a notar o potencial que o Bitcoin tem. Então, a analogia que eu faço é o seguinte: imagine você no passado, você tinha muito minério de ferro, mas antes da era do ferro, aquele minério não era apreciado. Aí, digamos que um grande império verificou que aquele minério de ferro era valioso, começou a utilizar para criar armaduras, armas de ferro, para criar estruturas de ferro, e isso fez com que aquele minério ele fosse cada vez mais sendo notado e cada vez mais tendo um selo de valioso, né? E é exatamente isso que está acontecendo com o Bitcoin agora. Grandes empresas estão querendo montar fundos de Bitcoin, né? Montar ETFs de Bitcoin e colocar isso no mercado financeiro. Então você vai começar a poder operar Bitcoin na bolsa, por exemplo. Então a gente tem a BlackRock, que é uma grande empresa, é uma empresa muito influente nos Estados Unidos. Ela fez essa solicitação de pedido de ETF, né? ETF é você conseguir fazer um vínculo do Bitcoin, né, do ativo Bitcoin com a bolsa. Então, os investidores, eles conseguem, através da bolsa, adquirir a Bitcoins, digamos assim. Adquirir papéis que significam que eles têm Bitcoins, que eles têm posse de Bitcoins. E depois que a BlackRock, por ser uma grande dominante nesse mercado, fez esse pedido, outras 6 gigantes do mercado também solicitaram esses ETFs. Então, a gente está vendo a parte agora do institucional querendo entrar já na bolsa de valores com o próprio Bitcoin. E se as grandes empresas estão olhando para isso, por que eu, investidor de varejo, vou ficar para trás? Certo? E outra coisa é o seguinte, a BlackRock ela já fez mais de 300 pedidos de solicitação de ETF, né, de criar fundos de algum ativo. E desses 300 e tantos, apenas um foi negado. Então a chance da ETF do Bitcoin ser aprovada é muito grande. E vem outro motivo que é muito importante você estar adquirindo antes que isso aconteça, é o seguinte. Muitas pessoas são muito conservadoras e até para comprar bitcoins ou para gerir os bitcoins, eles não têm tanto domínio sobre isso. Mas muitos já trabalham na bolsa de valores, muitos já têm acesso à bolsa de valores a fazer investimento com isso, até porque um assessor pode fazer isso para ele. Isso vai trazer para o mercado, se você te criar um fundo em que você possa negociar bitcoins entre eles, vai trazer para o mercado um novo patamar de investidores, né? Investidores que eram um pouco mais conservadores, que até não entendiam tanto da tecnologia, mas viram aquilo como oportunidade de lucro, eles vão poder, dentro daquela bolsa, adquirir seus bitcoins. E aí eu trago a pergunta para vocês. Você quer entrar nisso só depois que todo mundo entrar, para você aproveitar talvez um pouco ou até chegar no fim da corrida? Você quer crescer junto com as empresas que estão crescendo, com os investidores que adotam a tecnologia antes estão crescendo? Aí eu pergunto para você novamente, você preferiria ter entrado no Facebook, ou no Instagram, ou na Apple, qualquer uma dessas empresas, quando elas estavam começando, quando elas estavam começando a ganhar tração, começando a ganhar mercado, ou comprar lá no topo, ou comprar em um momento em que
ela não tem tanto potencial de valorização ainda. Então, eu estou trazendo para vocês, quem não tem Bitcoin hoje é louco, porque ele vai perder todo esse potencial explosivo que ele tem. E só lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, é a minha opinião sobre isso e a forma como eu invisto sobre isso. Então, se você gostou daquele conteúdo, pessoal, lembra de estar ligando as notificações, seguindo aqui o canal e deixa um like aqui. E deixa um comentário aqui no vídeo. Você tem algum Bitcoin já, ou pretende investir em Bitcoin, ou vai esperar chegar na bolsa para começar a fazer esse investimento?